Leitura do artigo científico sobre Cabalá, a ciência da sabedoria. Metodologia da ordem de transmissão da sabedoria. Existe uma ordem de transmissão da sabedoria que instrui o estudante a procurar por um professor. É necessário aprender de um genuíno cabalista, seguindo as suas instruções, até receber a compreensão desta sabedoria por conta própria. Não adianta multiplicar explicações. A pessoa só recebe por conta própria a compreensão desta sabedoria a partir do momento em que a sua intenção está alinhada com um propósito sincero, um desejo desenvolvido, porque Deus conhece os corações. O professor profere insinuações ou as escreve. Por sua vez, o estudante capta as insinuações e compreende as nuances e as sutilezas por seu próprio escrutínio, para atingir níveis de contemplação. Este é o primeiro discernimento. Depois recebem a ordem, a permissão, a ordenação da transmissão boca a boca, direto do professor. E este é o segundo discernimento. Então, posteriormente, recebe a compreensão para a transmissão na escrita. Este é o terceiro discernimento. A minha indução empírica não passou por estes processos de transmissão da sabedoria com a interação entre mestre e aprendiz. Não porque os desprezo, mas simplesmente porque não tenho contato com os cabalistas. Porém, estudo com kavaná e temor, procurando não romper os muros estipulados pelos cabalistas. Porquanto, meu desejo seria derramar água na mão de um mestre genuíno, mas não depende só de mim. Porém, estou limitado e sem possibilidades. Mesmo assim, me esforço dentro do possível, porque eu amo Cabalá e teologia, porque o estudo me aproxima do conhecimento de Deus, o nosso Senhor, e me realiza espiritualmente. Porquanto existe uma maneira de alcançar por si só os resultados empíricos, trata-se de receber as realizações por Ibur. É um processo de transmissão da consciência entre os cabalistas, onde as realizações empíricas dos mestres são transmitidas aos estudantes através de um dos 72 nomes de Deus. Para este processo, utiliza-se a aplicação da kavaná, a intenção na repetição da letra Yud por 3 vezes, gerando a nomenclatura Iei-Yai, Yud, Yud, Yud. Esta nomenclatura ativa a conexão com o sábio cabalista e transmigra a sua consciência além dos limites do tempo e espaço. O segredo de realização é a kavaná, a intenção correta aplicada para refletir luz ao Criador. Restrições para a ordem de transmissão da sabedoria. Porém, destarte ao segundo discernimento, se o professor perceber negligência na intenção do aluno e o estudante se tornar complacente e não se subjugar suficientemente ao professor, o professor deve esconder a essência do conhecimento e da sabedoria de tal aluno. Segue citação: e eles morrerão sem sabedoria, entrando, mas não saindo, do pardês, o pomar do arvoredo do estudo da Torá. Lightman, 2014, página 53. Do mito à idolatria. A essência da sabedoria está oculta aos olhos dos religiosos, que, em princípio, interpretam as escrituras sagradas de forma literal. Estes pensam que, posteriormente, descobrirão algum segredo.
por este motivo, criam teologias ataviadas ao niilismo. Isto acontece porque o segredo é a inferência da indução no estudo. Depois de iniciar pelo segredo, as coisas passam a fazer sentido. A iniciação pela literalidade é sem espiritualidade e o fim é a poção da morte. Os desavisados acabam tomando conceitos espirituais literalmente, materializando os conceitos e os nomes contidos nas Escrituras. Os incautos materializam os arquétipos do inconsciente coletivo e elaboram os mitos, que são representantes da ética coletiva atinente à ideologia representada por um grupo idealista. Por sua vez, o indouto acaba por venerar de forma idólatra tais arquétipos, através de sua ética ideológica representada pelos seus mitos. Os idólatras, ainda que o fazem por ignorância, atribuem a glória de Atsimuto, a essência do Deus impessoal, aos mitos, que são os representantes ideais da ética coletiva de tais grupos autônomos. Porquanto não realizam suas obras na realidade não dual, porque não aprendem a inclusão plausível de ideologias variadas que ampliam o conhecimento de sua cosmovisão, mas consideram a própria ideologia e doutrina superior às demais, não reconhecendo os valores e verdades de outras religiões e ideologias. A autonomia procede de cunho ideológico, filosófico, psicológico e religioso. O cúmulo da audácia é a usurpação da glória da essência do Criador, Atsimuto, e o pico do seu apogeu é representado pela idolatria aos mitos. Como sabemos, a psicologia de Carl Gustav Jung, que viveu entre 1875 e 1961, considera que os mitos são as representações dos arquétipos do inconsciente coletivo. Inclusive, a psicologia de Jung, que viveu entre 1875 e 1961, explica a transcendência do inconsciente para o consciente, o eu para o si mesmo em unos mundos.